Olá, eu sou Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. Recebo aqui hoje a Márcia Prieto, que eu não vi há um bom tempo, acabei vendo a Marcinha no final do ano passado, com muita alegria, e aí a gente se lembrou de trazer a Márcia até aqui. Mas eu não vou apresentar a Márcia a vocês, ela vai contar para vocês quem é a Márcia. Muito obrigado por estar aqui, Márcia. De verdade, estou muito feliz de te receber. E explica para gente quem é a Márcia Prieto. Ai, doutor Roberto, eu que agradeço, né, por estar aqui. Foi muito bom nosso encontro, né, no final do ano, após a formação, né, na Unifesp de uns anos atrás, foi muito bom. E agradeço muito pelo convite. É uma honra estar aqui, né, com você, conversando sobre algo que a gente gosta tanto. Então, bom, eu sinto que eu sou uma meditadora, né? Estou tentando aí no caminho da meditação. Eu sou professora de yoga também há 25, quase 25 anos. Sou Bastante tempo. praticante de yoga há quase 30 anos e tenho a sorte, né, de trabalhar com aquilo que eu gosto, que eu pratico. Então, já trabalho com yoga há muito tempo, desde que eu me formei no curso, em 2001. Uhum. Antes disso, eu trabalhei em outras áreas, financeiro, mudei, assim, de caminho, né? Então, hoje, há alguns anos, eu atuo também na área da saúde, eu trabalho dentro de um hospital, né? Eu atendo pacientes oncológicos internados em tratamento ambulatorial, com práticas integrativas, né? E dentre elas o yoga e a meditação, né? E além desse trabalho com pacientes, também a gente faz um trabalho e às vezes eu sou convidada para falar sobre a meditação ou dar uma aula, né? Então, uma palestra, já fiz alguns workshops também. O ano passado também tive, né, assim, a sorte de participar de um trabalho de uma colega nossa, no mestrado na Unifesp, né, sobre os benefícios da meditação em mulheres com insônia, né, junto com a higiene do sono. Então, eu conduzi as práticas com essas mulheres por 8 semanas, gravei uns áudios de meditação também para elas seguirem com as práticas diárias. E é isso, acho que trabalhar com aquilo que a gente gosta, que a gente pratica, né? Então é um aprendizado constante, assim, na vida pessoal e na vida profissional também. Bacana, E é Vanessa. assim, eu não tenho rede social, Ô, né, Márcia, ativa. ah, Oi? não tem rede Não, eu ativa. tenho uma rede social, Instagram, né? Então, se alguém tiver interesse, mas não sou assim muito ativa, né, na minha Uhum. página. Então é Maprieto Yoga, né? Se alguém quiser informações, conversar, bater papo, eu adoro falar sobre Bacana. yoga, meditação. Então, Eu vou colocar ali. A Vanessa teve aqui agora, a Vanessa Henke. E ela estava contando a história dela, que foi para a Amazônia, saiu da Amazônia. Eu estava conversando uma coisa com ela, Márcia. Eu estava falando, incrível como é que são pessoas tão diferentes, né? E todas se encontram de alguma forma na meditação. A meditação, as pessoas acham que tem um estereótipo de pessoa para meditar, mas não, na verdade, todos os tipos de pessoas são virtualmente capazes de meditar. E isso é muito bacana, né? Ver histórias tão diferentes. Eu vi a é história verdade. dela, ouça a sua história. É uma coisa muito bacana, é uma coisa muito legal. E como é que você foi? A sua história com a meditação agora, especificamente, para começar e Uhum. para continuar praticando. Conta pra gente a história da Márcia, meditadora. Bom, veio junto com a yoga, né? Dentro da prática de yoga, que a gente faz os asanas, relaxamento, respiração, também tem a parte da meditação. Então, eu sempre pratiquei a meditação, mas não de uma forma assim consistente, mais sistematizada, né? Então, sempre participava de alguns retiros, fazia alguns cursos, fiz o curso na Palas Atena de atenção e concentração nas práticas Hum. contemplativas, a Com a formação Lia, não, com a né? Os Lia. módulos com a professora É uma Lia. querida. Então, assim, há muitos anos eu tenho contato com a meditação. Mas, de verdade, eu acho assim que eu senti que eu me engajei na prática foi depois do seu curso que eu fiz de formação, né?
acho que foi em 2021, né? Foi logo depois no início da pandemia. Eu não lembro agora se foi de 2020 ou 2021. Não lembro também. É, mas Talvez assim, eu 22. senti a necessidade de me fortalecer na prática, né? Que eu achava que era assim. Tinha épocas que eu praticava mais, tinha épocas que eu praticava menos, eu não tinha uma técnica específica, eu praticava várias técnicas, todas juntas, misturadas, né? Então, eu não senti assim não é um avanço, né? Mas é um aprofundamento. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer esse curso, mesmo porque eu já estava trabalhando no hospital e eu não me sentia tão segura de orientar somente a prática de meditação. Né? Tinha aquela orientação, como na aula de yoga, mas algo mais assim, embasado, né? E comecei a ver as evidências. Eu falei, poxa, acho que eu preciso reforçar a minha prática, principalmente, né, para conseguir passar para o outro uma experiência real, né? E aquilo que a gente aprende no curso, de saber tirar uma dúvida, saber as coisas que acontecem, né? Eu falei, eu vou me inscrever nesse curso, vamos ver se dá certo para Hum, fortalecer a minha prática pessoal e aí conseguir também, né, ensinar, porque a gente sente benefício que é que todo mundo perceba e aprenda, né? Mesmo sabendo que meditação não é assim, serve para tudo e para todos, mas uhum. Sim, então mas eu comecei mesmo a me engajar na prática a partir dessa formação. e os benefícios? Você falou em benefícios. Quais foram os benefícios que você diria? Os seus dois, talvez dois maiores benefícios que a meditação Bom, trouxe para a Márcia? para mim, assim, acho que o mais importante foi a questão da presença, do estado de autoconsciência, assim, de estar lúcido, presente no momento, tal como ele é, no dia tal como ele é, na situação tal como ela é. É claro que isso não acontece o tempo todo, né? Assim como na meditação a gente não fica o tempo todo presente, a gente se distrai. Mas eu percebi esse estado de presença, né? Mais consciência numa relação, numa conversa, mais consciência na rotina, nos afazeres, e quando percebe que essa atenção está começando a ficar muito dispersa e muito em algum pensamento ruminante, ter a lucidez e se lembrar, eu estou aqui, né? Então, o voltar, né, a importância da prática formal que reflete no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, acho que essa questão da presença, de perceber a vida, de sair um pouco daquela vida mental e viver a vida real que está acontecendo. E uma aceitação também, né? Acho que essa palavra não é conformismo e comodismo, acho que é Uhum. uma aceitação das coisas que acontecem, que a gente não controla, não pode mudar. Então, por exemplo, eu me peguei refletindo sobre isso, Hum, o mês passado eu machuquei o meu joelho, né? hum, E tive que parar com atividades físicas, que eu gosto muito de fazer, esporte, e aí parei de fazer muitas coisas. E aí eu falei, não, comecei a fazer fisioterapia, e eu comecei assim, a não reagir, né, daquela forma de reclamar, ficar reclamando, poxa, não vou mais poder fazer isso, aquilo, ficar sofrendo com o acontecimento, né, que ia me tirar daquilo que eu gosto de fazer. Mas uma abertura, que daí eu comecei a perceber, poxa, por que que eu estou agindo desta forma? Vamos ver como vai ser, né? Encontrar uma atividade física que eu possa fazer, cuidar desse joelho, andar mais devagar, né? Que eu sou hum, uma pessoa, me considero calma, mas eu não sou uma pessoa lenta. Eu gosto de andar aham, rápido, então comecei a me perceber andando devagar, a me conhecer em outras atividades e falar, vamos ver como é que é viver com esse joelho aí doendo e não poder uhum, fazer as atividades. Então, falei, por que que eu tô assim, meio que aceitando, né? Vendo a situação como uma oportunidade nova de se uhum. conhecer e de se observar na situação. Então, acho que é essa aceitação, né? De ver as adversidades e os desafios com mais. Não tanto se envolver, né, no sofrimento naquilo, observar o que está acontecendo, É, aquilo que a gente não pode mudar, né? pessoal não entende, pô, o que eu vivo dizendo é que aceitar não é gostar, né?
É, Aceitar e entender o que isso aí não é uma coisa legal, era indesejável, mas assim, aconteceu, tá aí, agora tá aqui. uhum, O que eu vou fazer, né? Primeira coisa, presença. Segunda coisa, jogar energia para ver que solução pode ter aquilo, né? A pessoa acha que aceitar e ficar informado, resignado, é, né? É, eu mereço mesmo, eu sou um não, sofredor. Aceitar não é isso, né? Aceitar simplesmente dizer, ok, tá aqui, pronto, né? E vamos é. lá, vamos ver o que É acontece. isso mesmo. É Isso isso é, que eu tenho percebido assim na vida, nos desafios que a gente tem todo dia, em algumas fases da vida, né? Essa abertura para viver aquilo que tem para viver naquele momento, seja agradável ou desagradável. Então, acho que isso é um ganho, né, da meditação e tem os desdobramentos disso tudo, né? Da presença, da aceitação. Tem os desdobramentos que são outros benefícios, né? sim, sim, sim. Você muda a sua relação com a vida, digamos assim, né? Nessa história, no seu caminho meditativo, o loop operacional te ajudou como? Que horas ele entrou? E quando ele entrou, ele mudou algum aspecto da sua prática? É, no começo eu achei um pouco difícil, né? Que como eu falei, Aham. eu tinha várias técnicas, utilizava técnicas mais agradáveis, gostosinhas, né? De ficar ali imaginando. E aí o loop operacional foi um desafio, mas eu encarei assim, como, ah, eu vou me comprometer e vou fazer como um dever, como uma tarefa, vou Uhum. ficar na técnica, né? Da respiração, no caso. E aí que eu comecei a perceber, depois de um tempo, que os efeitos começam a ficar mais consistentes, assim, a gente começa a perceber, né? Então, o sono melhora, a prática em si começa a ficar mais agradável, Uhum. né? Então, eu Nossa. comecei a me animar para a prática, falar assim, poxa, que legal, agora eu vou meditar, né? Porque você tem uma consistência, tem uma técnica, tem um objetivo. Né? Então, me Uhum. sentia mais segura na prática do looping. E aquilo que eu falei, né? Reflete na nossa vida diária o loop operacional. Quando a gente se percebe muito longe, volta para onde o corpo está, né? Para onde está Uhum. respirando, para o que está fazendo. Então, ajuda no dia a dia nessa presença. E foi na prática diária mesmo, com disciplina, né, que eu comecei a perceber mesmo o efeito. Então, realmente a gente precisa manter técnica, manter a disciplina, a regularidade da prática diária, né? Prática diariamente para conseguir engajar. Né? Sim, 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 sem consistência, sem técnica não funciona. Mas mesmo com técnica, sem consistência, né, não funciona também, não vai Não. acontecer nada. Márcia, e seu caminho da sua relação com a vida, de certa forma você já falou, né? Como foi isso? É, porque eu entendo que no começo a gente fica com mais foco, depois você fica com mais presença, depois você vai mudando a sua relação com a vida. Pelo menos comigo foi assim, né? Eu fui Uhum. mudando mais ou menos nessa ordem. Como é que foi esse seu caminho, digamos assim, de uma relação de ansiedade com a vida, de luta, para uma relação de leveza, uma dança com a vida, mesmo nos momentos em que não são tão agradáveis? Como foi a transformação da Márcia? Isso levou tempo para acontecer? Aconteceu por pulsos? Conta pra gente um pouquinho dessa sua história. Você consegue É, resumir? Porque essa é uma história geralmente longa, né? é verdade. Não, é engraçado, né? Quando a gente percebe que está fazendo efeito na vida a prática de meditação, quando a gente olha para trás. Isso, é. Né? Com o Já yoga eu mudou. sentia Você isso. vê que você não vê que está É, mudando, né? Você vê que já mudou. É. exato. Aí eu olho para trás, eu falo, nossa, eu era muito ansiosa, né? Nossa, eu sofria muito numa situação dessa antigamente. Então, eu percebo isso, essa tranquilidade mesmo. Que eu acho que a ansiedade, ela vem muito da gente querer controlar, né? Os acontecimentos, as pessoas, né? Os eventos, todos que acontecem na nossa própria vida, a vida dos filhos, né? Da família, a gente, esse controle. E eu estou no caminho, né, doutor Roberto, porque assim, não é. A gente continua ali, né? Uhum. Escapando, e quando a gente se percebe, a gente está ali no controle. Mas eu Uhum. acho que traz uma consciência maior, fala, opa, peraí, acho que eu preciso dar um passo atrás e deixar as coisas fluírem, né? Uhum. Então, eu acho que é essa questão de
de sentir essa leveza de que as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Aquilo que a gente não pode interferir, não muda, e a gente não muda nada fora, né? Na verdade, eu comecei a perceber, vendo situações do passado, que eu me desesperava e que se repetiram de certa forma, e agora eu não me desespero. Então, falando, não foi a situação que mudou, foi a minha mente que mudou, foi o meu modo de ver, de pensar que mudou, né? Então, eu acho que é fazendo essas reflexões sobre coisas que a gente viveu, que a gente está vivendo agora, e sempre está refletindo, né? Assim, se Uhum. observando, né? Se, Uhum. com gentileza, não Isso. ali se Não. punindo, né? É, se Ou autoflagelando. brigando com a gente, mas assim, chicotinho, né? Mas assim, acho que aceitar como a gente é também, né? Não querer a Sim. perfeição, eu preciso melhorar, eu tenho que ser assim, assado, não. Acho que até quando a gente pega alguma situação que a gente se vê numa ansiedade maior, ou passou do limite um pouco do estresse, se perceber mesmo, não, tá tudo certo, é assim mesmo, Uhum. né? Não é que eu não vou me estressar, não vou ficar ansiosa, mas eu acho que tem uma tomada de consciência mais rápida da situação e que a gente pode escolher, né, como agir diante daquela situação, porque a gente cria o hábito de um espaço, né? A meditação ela cria, acho que um espaço mental que a gente consegue dar tempo de pensar naquilo, né, e não simplesmente reagir. E Uhum. acho uma coisa muito especial, né? Que é até o tema aqui da sua live, do seu podcast, que é sobre o silêncio. Uhum. Assim, eu acho que eu estreitei relações com o silêncio. Nossa, que A minha legal. relação com o silêncio, ela estreitou. Então, acho que a meditação trouxe isso também. Sim, e é um espaço, eu vivo falando assim, eu fico falando que nem quem está recitando uma coisa assim repetitivamente. Parece um disco arranhado, como dizia antigamente. Fico falando, gente, todos nós temos um espaço interno de silêncio e paz. O que a gente tem é uma Uhum, amnésia de paz, que a gente não percebe isso, mas está lá. Você não exato. conquista a paz, você não conquista um silêncio conquisteiro. Você percebe que existe esse espaço, como existe a tela no fundo do quadro. Está lá o quadro pintado, mas tem a tela atrás. E você percebe essa tela atrás. Você falou exatamente isso, só que de uma forma muito legal, né? Você estreitou sua percepção do silêncio, né? Percebeu a intimidade com o silêncio. Isso é muito legal, né, Márcia? É. Todo mundo O que eu falo às perceber vezes. isso, né? O que que você fala? É, Conta para então. mim como é que você explica. Eu acho que é na experiência, né? Às vezes eu conduzo um relaxamento, principalmente o relaxamento, né, que a gente vai dando essas percepções para a pessoa, de perceber, né, que existe, que apesar, né, eu gosto muito de falar que uma coisa que eu percebi, que é perceber o silêncio da nossa voz, né, que a nossa voz, às vezes a pessoa está relaxando e está quieta, mas a gente não se dá conta, né, desse relaxamento das cordas vocais, da própria voz. E quando a gente percebe o silêncio da voz, parece que acontece algo que você imediatamente dá uma baixada no volume mental ali da conversa da voz mental, né? E eu conduzo assim também, para perceber o silêncio que está por trás dos ruídos, né? Então, Uhum. existem ruídos externos, tem ruídos internos, mas tem um pano de fundo ali, o silêncio ele existe, ele está ali. E os Uhum. ruídos estão acontecendo, né? Então, para direcionar a atenção, a consciência para esse lugar de silêncio que está sustentando os ruídos, né? Então, Uhum. eu tento conduzir assim, eu não sei, né? Não, Porque muito é muito da legal. experiência, né, doutor Roberto? É muito da Sim, gente sim, sim, sentir mesmo, é né? muito legal. E a meditação é praticar isso até você perceber isso de uma forma clara, de uma forma evidente, que você não vai ter mais dúvida, né? E essa foi a sua história, então. Você, de certa forma, contou. Eu ia te perguntar como é que foi o seu caminho da ansiedade à leveza, mas eu acho que, de certa forma, você contou essa história, né? Foi assim que você foi caminhando, né? Foi praticando, foi caminhando, foi tendo essa relação de intimidade com o silêncio e teve essa relação mais leve com a vida que você falou, não é? As pessoas buscam muito isso, Márcia. O que que você diz, você como alguém que instrui, né? Como alguém que ensina pessoas a meditar?
Uma pessoa que está, olha, que está nos ouvindo agora e que diz, ou ela está dizendo, não consigo meditar, eu não consigo meditar. Ou ela está dizendo assim, olha, estou tentando, mas não estou conseguindo. O que que você diz? O que que você vê mais frequente? Geralmente, quando a pessoa chega com essa história para você, qual é a causa disso mais frequente? E o que que você diz para elas agora, quando elas nos ouvirem? Bom, isso é o que a gente mais ouve, né? Assim, Sim. quando uma pessoa fala, eu gostaria de tentar meditar, mas ai, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consigo. Aí eu falo assim, eu pergunto, o que que é não conseguir, né? O que que a pessoa, eu pergunto, mas por que que você acha que você não conseguiu? Ah, porque eu sou muito agitada, eu não consigo me concentrar e minha mente não para. Aí eu falei, então, mas a mente não para mesmo, né? A gente nasce, o cérebro faz conexões, só vai parar de fazer conexões quando a gente morrer. Então, o cérebro está funcionando, não vai parar mesmo de pensar. Eu tento, assim, esclarecer os equívocos, né, que a gente ouve a respeito da meditação. Então, como, por exemplo, meditação é parar de pensar, ou meditar é ficar calmo, né, é alcançar um estado de calma. Aí eu não consigo, óbvio, né? A gente vai, uma pessoa começa a meditar, eu não fico calmo, minha mente não para, eu não consigo, não nasci para isso. Então, aí eu vou explicando, né, sobre o processo mental, que a meditação não é esse estado de calma, né? Ela pode levar ao estado de calma, mas ela é a aplicação de uma técnica, ela é o uso da técnica. E se você usa a técnica, que é o loop operacional, você está meditando, independente ou não, de se sentir calmo, né? Então, assim, mentalmente. E que aí eu vou esclarecendo, mas é o que as pessoas mais têm a dificuldade eu tentei, não consigo, que a minha mente não para. Ou, por exemplo, eu não consigo meditar. Eu medito de vez em quando, eu coloco ali um áudio, né? Hum, Não ter também essa frequência. E a gente hum, vai tentando, né, convencer a pessoa de que a meditação é algo tão importante como escovar os dentes, como tomar um banho, né? E que para isso a gente não pensa, a gente só vai lá e faz. uhum. Então, e que no começo é como uma obrigação, né? Tem que ser como um dever, assim, algo que você é obrigado a fazer, porque se for por vontade, a gente dá um jeitinho de não fazer, né? De não É, meditar. Então, tem que ser na base um pouco da fé, né, doutor Roberto, como da você fala. No disciplina, começo, a tem que gente tem que ter ter, uma fé que aquilo vai funcionar. tem que, É exatamente, como tem que confiar no a mesmo. fisioterapia, né? Você vai fazer 10, 20 sessões, não é na quinta sessão que vai dar certo, vai começar a melhorar ali para Isso, frente. Então, tem que exatamente. acreditar, né? Um pouco no começo, ter essa fé que aquilo vai ter paciência para Isso, conseguir realmente virar um que hábito. tem que ter consistência, mas é o grande desafio da aderência, né? Nossa, é um grande desafio. No seu trabalho hoje, né? Como você inseriu a meditação? Como é que ele faz parte hoje do seu trabalho? Como é que ela habita e circula no seu trabalho, Márcia? Bom, tem duas linhas assim, tem com os pacientes e tem com profissionais da saúde, né? Então, Uhum. em aulas, às vezes workshop, a gente orienta os profissionais da saúde, às vezes algum congresso, algum simpósio, convidam para falar sobre o tema da meditação, no autocuidado para a gestão do estresse, né? Uhum. Então, é, aí dá para falar mesmo, dá para fazer a prática. Já formei, acho que já fiz 2 grupos dentro do hospital com profissionais da saúde, né, online. E logo que eu fiz a formação, né, um dos trabalhos era fazer um grupo, e aí eu fiz dentro do hospital, né? E também com os pacientes. Então, assim, pacientes, quando eles estão num tratamento que é mais difícil, falta um pouco de energia, é mais difícil a prática da meditação em si. Então, é conduzido mais relaxamento. Quando o paciente está num processo assim ambulatorial, ou ele está num tratamento que ele interna para fazer, por exemplo, uma quimioterapia ou exames, ou está ali num período que precisa tomar um antibiótico, ou até num processo de transplante de medula óssea que é maior e que tem fases desse processo que são melhores, né? Uhum. Dá para inserir se o paciente tem interesse, né? Então ele fala, gostaria de aprender. Então, assim,
a gente consegue fazer alguns encontros mais focados para a meditação. Aí dá para explicar, dá para introduzir a técnica, e aí o paciente vai seguir depois, por conta, né? Hum, Mas assim, não é a maioria dos casos, a meditação mesmo acontece nesses casos mais focados com o paciente, né? As práticas são mais focadas em estimular a resposta de relaxamento, conduzir um relaxamento, uma respiração. Mas é entendi. bacana. Os pacientes que aderem, que falam, nossa, me encontrei, nossa, isso é muito legal. Você vê que eles vão seguir de algum jeito, a gente planta uma semente, aí talvez eles sigam com a prática ou não, mas eles experimentaram, né? Então, se engajaram um Sim. pouco durante o período de internação. Mas é o mais legal, nossa, isso é muito legal, porque às vezes um momento desse é um momento que você se permite introspecção, né? E às vezes muda um hábito de vida. Márcia, Exato. uma mensagem final da Márcia, o que que você diria para quem ouvir esse podcast? O que que você gostaria de deixar como mensagem final? Bom, para quem já iniciou na meditação, né, tenha assim fé. Quem está iniciando e está achando difícil, tenha um pouco de fé. Não desista, encare como algo assim que vai valer a pena, como uma tarefa mesmo que você tem que cumprir diária. E durante aquele momento se envolva com a prática. Coloca ali um timer, fique para aquele momento. Para quem nunca meditou, nunca teve contato com a meditação, eu acho que é assim, fazer pequenas pausas com o seu corpo durante o dia, sabe? Parar 2 minutinhos, ou em alguns momentos do dia, sentir que o corpo para, porque a gente não para fisicamente, né? A gente está mexendo no celular, a gente tá esperando o elevador, pega o celular. Usar esses momentos, né, do trânsito, de esperar um elevador e parar o corpo, ou de sentar, fechar os olhos, sentir a sua respiração. Começar com pequenos momentos de pausa para você se familiarizar em estar em sua própria companhia. Eu acho que é esse primeiro passo, assim. Ah, muito, muito bacana. Eu costumo dizer isso, né? Parar é a primeira forma de resistência, né? Quero lutar contra essa vida. Ah, quer fazer o primeiro movimento de resistência? Quero, quero. Qual é? É só falar que eu vou lá. Pare. É, Pause. Pausa primeiro, até para saber o que você vai fazer depois, né? Eu botei a até gente. outro dia uma frase de alguém aqui que quando não souber o que fazer, faça uma pausa. Ah, isso é verdade, isso é bom. A gente está no momento que, né, não tem espaço para pausas, né? É, verdade. E essa questão do silêncio, acho que se recolher um pouco no silêncio, tirar, baixar os volumes, né? Às vezes está dentro do carro, liga o som. Experimenta um dia deixar o som desligado, ficar no silêncio dentro do seu carro ou na sua casa, porque a gente já vive num mundo com muito barulho, né? Sim, sim, exatamente. Massa, vamos dar tchau pro pessoal. Vou me despedir com mais calma de você, mas vamos dar um tchau pro pessoal para não ficar muito longo o podcast. Pessoal, tchau, tchau, Então, tchau, obrigado. obrigada. Até uma próxima conversa, né? Até a próxima.